Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para comentar o incrível Grande Prêmio da Indonésia, etapa de número 15 da temporada 2023. Pecco Bagnaia volta aí a fazer as pazes com a vitória, volta a fazer as pazes com o sucesso depois dessa fase terrível que ele viveu aí depois de Barcelona. Olha só, eu que nunca critiquei o Pecco Bagnaia, estou aqui usando a camisa do título dele que eu comprei no Museu da Ducati. Enfim, era uma boa ocasião para usar essa camiseta depois dessa grande corrida que ele fez, saindo de 13º aí para a vitória, mas não tem como começar com outra coisa hoje que não seja falando da incrível e histórica vitória do Diogo Moreira na Moto3. Finalmente o Brasil vence uma corrida na classe menor do Mundial de Moto Velocidade. Desde o início do Mundial nós nunca tínhamos vencido uma corrida na classe menor. Enfim, vencemos aí pela primeira vez desde 1949, quando foi criado o Mundial. Vencemos aí uma corrida, Diogo Moreira fez história, por isso normalmente eu começo falando de MotoGP, mas hoje nós vamos começar falando de Moto3, porque obviamente a corrida da MotoGP foi sensacional, mas a notícia pra gente hoje é essa vitória do Diogo Moreira, não tem o que dizer, fez a pole position, fez um grande final de semana, foi mais rápido na sexta-feira, fez a pole position no sábado, e no domingo fez uma gestão de corrida perfeita. Ele não ficou na frente ali liderando no início da prova, mas ele sempre esteve ali no grupo, enfim, se guardou ali pro final da corrida e realmente quando as voltas foram passando ele foi chegando mais próximo aí da liderança. E no fim das contas o Daniel Gado, que passou ele por fora ali da pista na curva 9, ali antes da freada da curva 10, acabou tendo uma atuação decisiva para a vitória do Diogo, porque ele tomou a long lap penalty depois daquela ultrapassagem e estava muito mais rápido, né? Ele liderou o início da corrida, estava muito mais rápido que o pessoal. Ele conseguiu anular essa long lap penalty, apesar de tomar outra long lap penalty no processo, por ter exatamente ido além dos limites de pista. Mas ele fez uma coisa que ajudou muito o Diogo, que foi fazer aquela ultrapassagem ali a 2 voltas do final, na curva 10, tirando o Jaume Maziá da pista. O Jaume Maziá acabou indo mais para trás, isso o Diogo não precisou ir para cima dele. O Maziá também estava muito rápido, eu diria que o Olgado e o Maziá eram os mais rápidos daquele grupo. Enfim, no fim das contas, o Olgado estava atacando o Diogo na última volta ali, ele precisava fazer a long lap, ele não quis fazer a long lap, viu tomar os 3 segundos no fim da corrida. O Diogo saiu da pista na última volta ali na curva 9, mas de maneira inteligente, ele mesmo disse isso depois da corrida, de maneira inteligente, deixou o Olgado passar ali na curva 10, ele obviamente rezou para outros pilotos não passarem ele, só para um piloto, né? Porque obviamente na última volta, como você sabe, tocou no verde, é menos uma posição se você não ceder uma posição, portanto ele cedeu a posição, não teve investigação dos comissários e passou o Olgado ali 2 curvas depois, trancou muito bem ali na última curva, era um temor que eu tinha, porque a última freada, né, a penúltima curva no caso, era uma curva que é como na Argentina, né, uma curva que convida muito o piloto que está atrás a tentar frear muito dentro para passar o que está na frente, mas o Diogo trancou muito bem, né? A gente, nesse final de semana na Indonésia, tínhamos uma linha, né, muito pequena de traçado, né, inclusive acabou sendo decisiva para o tombo do Jorge Martin, a gente vai falar já sobre isso, mas a gente viu muitos pilotos saindo do traçado e caindo, então o Diogo fechou muito bem essa linha. O Munhoz e o Davi Alonso foram ainda para cima dele no final, mas não deu para ninguém, não teve para ninguém. Diogo Moreira conseguiu essa grande vitória num ano sofrido dele, né? Um ano com algumas contusões, com um arm pump ali, né? Um ano que se esperava muito mais dele depois da grande atuação no ano passado. Obviamente houveram também problemas, atrito entre ele e a equipe, principalmente nesse processo dele ir para a Moto2 com a Italtrans. Ele tinha no seu contrato de que se o time subisse como vai subir, vai ser a equipe, vai tomar o lugar da equipe Pons na Moto2, ele teria que subir com a equipe. Antes da equipe fazer esse acordo para subir para a Moto2, já tinha assinado com a Italtrans e, enfim, teve que se entender aí com o time. A temporada europeia, né, não foi das melhores para o Diogo, mas, enfim, que bom aí que ele está terminando, né, numa nota alta, né, no high note, né, como dizem em inglês, com essa grande vitória, enfim, a 9ª vitória do Brasil no Campeonato Mundial de Moto Velocidade. Tem as 10 vitórias do Eric Granado na Moto E, mas a Moto E sempre foi uma Copa do Mundo até o ano passado, e nesse ano, apesar de ser um campeonato mundial, não é um campeonato que vai a todas as corridas. Então a gente obviamente tem essas vitórias do Eric Granado, mas elas não são vistas da mesma maneira estatisticamente. A Moto E obviamente tem um sistema diferente ali de disputa, são corridas muito menores também. Então as vitórias do campeonato mundial, né, que desde a primeira vitória do Ado Celso em Jarama de 350, do Alexandre Barros aí também em Jarama em 1993, com a 500 cilindradas, e essa do Diogo agora em Mandalika, realmente são as 3 primogênitas, vamos colocar assim,
do Brasil no Campeonato Mundial de Moto Velocidade. Mandalika entrando nessa lista histórica aí de pistas aí para o Brasil, para o motociclismo brasileiro, como entrou Harama, né? Harama em 1973 com a do Celso. Tudo bem, foi uma corrida que os principais pilotos do campeonato, né? O Giacomo Agostini, o Phil Reed não correram, né? E o Adu Celso venceu essa corrida, enfim, conta para a estatística. E obviamente nós tivemos as 7 vitórias do Alexandre Barros aí na classe principal. A última vitória em Portugal em 2005, há 6.755 dias atrás, ou 18 anos, como você quiser, naquele final de semana histórico também, que o Alexandre Barros liderou todos os treinos, fez a pole position e ganhou a corrida fazendo a volta mais rápida. No final de semana, o Diogo Moreira não fez a volta mais rápida, mas enfim, fez a pole position, liderou na sexta-feira. Também foi um final de semana mais ou menos parecido com aquele do Alexandre Barros. O Alexandre Barros, a gente tem que lembrar, tem que tirar o chapéu, foi ele que descobriu o Diogo Moreira. Enfim, ele era o empresário do Diogo até 2021, não sei em que termos eles terminaram essa relação, mas enfim, eles tinham essa relação muito forte, né? O Diogo Moreira foi descoberto pelo projeto da Estrela Galícia, do Alexandre Barros, em parceria com a equipe Monlau, do Emílio Alzamora, que obviamente, como você sabe, é o descobridor dos irmãos Marques, projeto que levou o Diogo Moreira para a Espanha. Então a gente também tem que dar o nosso abraço ao Alexandre Barros aí por essa grande vitória do Moreira. De histórico também, com 2 sul-americanos no pódio, a 4ª vez que isso acontece em toda a história do Campeonato Mundial, em todas as categorias do Campeonato Mundial. Obviamente a dobradinha, né, Diogo Moreira e Davi Alonso também, o colombiano Davi Alonso. Enfim, um grande dia também para o Maziá, que no fim das contas teve aí o Gado chegando na 14ª posição, ele chegou em 6º lugar, e o Sasaki não pontuou, o Sasaki caiu levando a moto pro grid, depois fez aquela largada horrorosa, então foi um dia off aí dos líderes do campeonato, mas o Maziá ainda abriu na liderança, faz ele se aproximar mais ainda desse título. Bom, passando o resultado da corrida, Diogo Moreira na frente, Davi Alonso em segundo, Davi Munhoz na 3ª posição, tem o Jaume Maziá com 209 pontos, depois Ayumu Sasaki 193, Daniel Gado 192, Diogo Moreira 128 na 7ª posição. Bom, mas então agora vamos falar da categoria principal, vamos falar da MotoGP, que também teve uma corridaça aí nesse domingo. Seria um final de semana de consagração para o Jorge Martin, depois da vitória dele na sprint e dessa largadaça que ele fez, da 6ª posição no grid para o 1º lugar ali. Parecia que o Martin ia passear, ia ser um domingo no parque para ele, mas enfim, teve um pequeno erro, e um erro custoso, muito custoso para o Jorge Martin, que tinha tudo aí para vencer essa corrida. Ele estava com o pneu dianteiro macio, a gente não sabe como ele terminaria essa corrida, já que o Pecco estava com o pneu duro, apesar de ter tido que passar todo mundo. Obviamente a gente não sabe como ia ser essa dinâmica no fim da corrida, mas o Martin, ele tinha quase 3 segundos de vantagem para o Vinhales, o Pecco estava chegando no Vinhales, mas assim, seria complicado ali, o Martin fez a corrida inteira de cara pro vento, né? Ele teoricamente tinha esse controle dos pneus, mas foi o que eu disse ali agora há pouco, né, falando exatamente da linha que se tinha na pista de Mandalika. A pista de Mandalika, ela é muito longe, né? A Indonésia, né, engraçado, é um país que é muito... o motociclismo, ele é muito popular na Indonésia, né? Agora, assim, está começando a se criar essa cultura de competição, mas as pessoas gostam muito de MotoGP na Indonésia, só que não tem ninguém na pista, exatamente porque essa pista ela é muito longe das principais ilhas aí da Indonésia. Então pro povo é um pouco difícil de chegar lá, por isso que a gente não vê tanta gente na pista. Mas assim, o fato dela ser longe acaba fazendo com que não tenha muitas corridas durante o ano lá. E a pista foi reasfaltada, e aparentemente a última ação de pista que a gente teve lá, pelo que eu li, foi há 6 meses atrás. Então, obviamente, quando os pilotos chegaram, a pista estava horrorosa, estava muito suja, e durante o final de semana foi se criando esse trilho de borracha, e o Jorge Martin errou na curva 10, saiu do trilho de borracha, sujou os pneus, e na curva seguinte, quando foi frear, perdeu a frente, e aí acabou por cair e jogando fora essa vitória. Enfim, se o Pecco cometeu esses erros aí, né, ele cometeu esse erro principalmente na corrida da Argentina, cometeu em Austin em primeiro, né? Como cometeu o erro em primeiro, talvez seja o pagamento por Austin, né? Quando ele estava na frente. E também cometeu esse erro na Índia. Se você quiser contar Barcelona também, obviamente foi na segunda curva da corrida, né? Ainda não era uma disputa por vitória, né? Ele não estava, mas enfim, estava na primeira posição. Enfim, deu esse cartão aí de saída livre da prisão pro Pecco Bagnaia, que tinha perdido a liderança exatamente na corrida sprint e recuperou no GP. Enfim, tá aí um erro que o Jorge Martin vai... o voo dele para a Austrália vai ser bem longo aí, enfim, pensando no que poderia ter sido, né? Poderia ter sido um final de semana perfeito, um final de semana onde ele conquista aí mais uma vantagem psicológica em cima do Bagnaia e
que ele não conseguiu, que ele mesmo jogou fora, e o Pecco Bagnaia saindo de 13º, ficou no Q1 o Pecco Bagnaia, saindo da 13ª posição, fez em 2 voltas e meia, já era o terceiro, né? Fez grandes ultrapassagens, uma grande recuperação do Bagnaia, que é sempre, às vezes, criticado por ser comedido ali nos seus ataques, nas suas disputas. É, obviamente, um piloto rápido, mas um piloto que muitas vezes peca um pouquinho aí nessa agressividade. E hoje não, obviamente ele teve a sorte da queda do Martin, mas ele poderia chegar facilmente na 2ª posição. Enfim, num momento tão difícil da MotoGP, no momento que os pilotos reclamam tanto de que andar atrás dos outros deixa o pneu mais quente, ou a pressão do pneu aumentar muito, o Bagnaia foi para cima e mostrou aí a sua autoridade de campeão, aproveitando muito bem essa oportunidade. Estatisticamente também é uma corrida muito interessante, porque pela primeira vez desde o Grande Prêmio da Turquia de 2006, quando o Marco Milano largou da 14ª posição, nós tivemos um piloto vencendo fora, um piloto no seco vencendo fora das 4 primeiras filas, tanto uma vitória e um troféu que o Pecco Bagnaia vai guardar num lugar muito especial aí, que pode marcar aí essa virada psicológica, aquele fio da meada que ele tinha deixado escapar em Barcelona. De repente o Martin deu para ele um grande presente agora para essas 5 últimas corridas, mas o Martin vinha num momento muito bom. Acho que o Martin vai voltar com tudo na Austrália. A temporada tá longe de terminar, né? Os 2 pilotos realmente estão aí cometendo erros, mas tá bem interessante esse campeonato, tá bem quente aí, essas últimas corridas realmente. Essas corridas fora da Europa, você sempre tem a sensação de que tudo pode acontecer nelas. Enfim, já aconteceu de tudo nessa primeira e a gente ainda tem mais 4 antes da última corrida em Valência, então muita coisa pode acontecer. Falando rapidamente da Aprilia, acho que foi uma oportunidade perdida esse final de semana. Estavam muito bem, lideraram a sexta-feira, colocaram 2 motos na primeira fila. O Aleix Espargaró largou mal nas 2 corridas e resolveu escolher o pneu macio traseiro, né? Quando a própria Michelin falou para nenhum piloto escolher esse pneu, porque recomendaram fortemente a não escolha do pneu, e mesmo assim o Aleix, o próprio Miguel Oliveira escolheram esse pneu e, enfim, foram aí por conta e risco deles. Obviamente deu errado, o Aleix chegou em 10º, né, sem ritmo nenhum. E o Viñales, que está faltando, sempre falta um pouquinho de ritmo nele. Um bom início de corrida sprint, parecia que ele ia vencer a prova facilmente, depois ficou sem pneu. Aconteceu a mesma coisa no domingo, né? Ele foi ficando ali sem pneu no fim da prova. Quem poderia ter vencido essa corrida, na minha opinião, era o Fábio Quartararo. O Fábio Quartararo estava no final da corrida com o melhor ritmo, mas não tinha velocidade na sua Yamaha, né? Como sempre, para fazer as ultrapassagens em cima dos outros motores que são muito mais potentes, né? O Quartararo no vácuo do Viñales andava mais lento de reta do que ele, né? Então ele era muito mais veloz nas curvas, né? A pista de Mandalika é uma pista boa para Yamaha, uma pista fluida, foi a pista onde o Quartararo marcou sua última pole no ano passado. Então uma corrida boa do Quartararo, mas obviamente frustrante, como ele mesmo disse aí na entrevista no Parque Fechado. De qualquer maneira, mais um pódio, e o melhor pódio do ano, segundo o Quartararo, já que ele chegou muito próximo da vitória. 4 décimos separaram os 3 primeiros da bandeirada. E na semana que perdeu oficialmente o emprego para o Marc Marques, o Fábio de Gianantonio chegou na 4ª posição, seu melhor resultado na MotoGP. Já tinha feito uma classificação muito boa, classificado direto para o Q2, e enfim, fez aí a sua melhor corrida na MotoGP aí, né? Às vezes quando a sua carreira, né, tá ali na linha, né, tá em jogo, você é capaz de fazer coisas heróicas aí. O Fábio de Gianantonio, que nunca tinha feito nada, né? Tinha feito aquela pole em Mugello circunstancial no ano passado, depois de um ano que ele mostrou muito pouco, para não dizer nada. Conseguiu esse 4º lugar em uma corrida com condições difíceis, uma corrida com tanta gente caindo, né? Uma temperatura muito quente, conseguindo esse grande resultado. Tá aí, vamos ver. Não sei se ele é o melhor nome para a Honda, acho que não é, para desenvolver a moto, mas de fato aí tem que dar esse pontinho aí pro Fábio de Gianantonio, que fez realmente um grande final de semana. Azar do Luca Marini, que fez a pole position, né, voltando depois de ter quebrado aí a sua clavícula, conseguiu um bom segundo lugar na sprint, mas no GP foi tirado pelo Brad Binder, né, que também tirou o Miguel Oliveira da pista, né, quebrou um lado ali das asas. Realmente o Brad Binder aí então, não estava aí no seu melhor dia, né, no seu melhor momento, foi muito agressivo aí nessa manobra aí com o Luca Marini, mereceu as long lap penalties e foi ultrapassado na última volta por outro piloto, né, que há uma semana atrás estava sendo operado da clavícula, né, exatamente o companheiro do Marini, Marco Bezzecchi, que também fez uma grande corrida, né, uma corrida pior do que a de ontem. Acho que deve ter sentido fisicamente mais
o GP do que a Sprint, que foi o quinto colocado, deixando o Binder em sexto. Foi realmente um grande final de semana aí do Marco Bezzecchi, que eu diria que é um piloto bem interessante aí pro futuro. Realmente mostra muita coisa o Marco Bezzecchi aí nessa temporada. No mais, tivemos a 23ª queda do Marco Marques em 2023, e nós poderíamos ter tido todos os pilotos nessa corrida se o Alex Marques tivesse largado, mas o Alex Marques tá com suspeita aí de ter quebrado outra costela durante a recuperação dele, após ter quebrado 3 costelas no GP da Índia, né, na classificação para o GP da Índia. Disse que quebrou outra costela porque ela estava ali mais suscetível, né, porque as outras estavam quebradas aí, fazendo coisas em casa. Não conseguiu correr, uma pena. Enfim, 15 etapas e nós não tivemos todos os pilotos principais, né, em nenhuma delas. Portanto, Martin, Marini e Bezzecchi, o pódio na sprint. Depois, no GP, nós tivemos Bagnaia, Viñales e Quartararo. E no campeonato, Pecco Bagnaia é o líder novamente com 346 pontos, 328 tem Jorge Martin, Marco Bezzecchi aí 283 pontos. Falar rapidamente da Moto2, não tem muito o que falar, na verdade, da Moto2, 7ª vitória do ano para o Pedro Acosta aí, que agora tem 65 pontos de frente para o Tony Arbolino na temporada. Aron Canet chegou na 2ª posição, não conseguiu ainda vencer aí a sua primeira corrida no Campeonato Mundial, apesar de ter... no Campeonato Mundial não, né? Na classe intermediária. Essa é a 13ª vez que ele chega na 2ª posição. Enfim, Fermin Aldeguer em terceiro, Jake Dixon em quarto. E na 5ª posição, pela 8ª vez também, tivemos o Manuel Gonzalez, realmente outro piloto aí que não consegue chegar além dessa posição, né, da 5ª posição. O Canet não consegue vencer e o Gonzalez não consegue chegar ali além da 5ª posição. Com o Arbolino apenas em 6º lugar. Uma corrida que foi a piorzinha do dia, mas ainda assim foi um tanto quanto interessante. E muito em breve eu imagino que o Pedro Acosta vá ser campeão, né? Não imagino aí que o Tony Arbolino vá aprontar pra cima dele, salvo algum problema aí do Acosta e dele mesmo, mas é só terminar essas últimas 5 corridas que ele é o campeão mundial desse ano. Bom, mas enfim, por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Esse histórico grande prêmio da Indonésia. Muito obrigado aí, uma galera chegando no canal aí, uma galera assinando o canal também. Se você, cara, gosta do conteúdo, se você gosta de conteúdo de MotoGP, cara, assina o canal, dá like, essa é a melhor maneira que você tem aí de incentivar, enfim, fazer o Full Gas Podcast continuar crescendo aí, a gente continuar fazendo mais vídeos como esse, se você gosta. Então, é isso, muito obrigado se você chegou até aqui, considere like, considere se inscrever aqui nesse canal, a gente se vê na próxima, um abraço, valeu!